Meus amigos, acabei de receber a informação que o zagueiro do Sport, Rafael Thierry, vai passar por uma cirurgia delicadíssima, meus amigos. Exatamente. É uma cirurgia na coluna. Bronca pesada aí. E a gente vai conversar aqui, vai trazer mais detalhes. Quanto tempo o Rafael Thierry vai ficar afastado do esporte? Vai voltar a jogar da mesma forma, Jackson? Não vai. A gente aqui vai explicar tudo, vou explicar tudo a vocês, beleza? Para vocês ficarem mais tranquilos, porque é uma cirurgia delicada. Mas, meus amigos, a gente vai conversar e destrinchar tudo para vocês ficarem por dentro de cada detalhe do capitão do esporte, dessa cirurgia que ele vai fazer nos próximos dias, beleza? Mas, meus amigos, se você gosta do futebol nordestino e quer saber tudo sobre esporte, já se inscreve aí no canal, beleza? Para ficar por dentro de tudo e todas as notícias fresquinhas. Mas bora lá, meus amigos. Meus amigos, a situação aí do zagueiro Rafael Thierry ficou mais delicada. Como a gente sabe, meus amigos, ele não jogou ainda em 2025, estava fazendo algumas preparações para poder voltar. A informação que estava chegando aí para gente era que Rafael Thierry estava fazendo um reforço muscular, porque ele vinha de muitas lesões nos últimos anos. E para poder ele voltar 100% e passar o resto do ano tranquilo, sem ter muitas lesões, ele estava esse tempo aí sem jogar pelo esporte. Estava fazendo essa preparação, esse fortalecimento muscular. Mas o que acontece, meus amigos? Hoje, no dia 11 de fevereiro, a gente acabou de receber a informação, a gente vai trazer com mais detalhes, tá? Que o jogador estava fazendo esse fortalecimento muscular, mas agora, meus amigos, surgiu algo novo para todo mundo. Até mesmo acredito que o próprio jogador, ele tem problema de hérnia de disco. Isso aí é na coluna do atleta, meus amigos. Exatamente, é bronca pesada. É uma cirurgia na coluna. A gente sabe que o jogador é de alto rendimento, qualquer jogador é de alto rendimento e o retorno fica um pouco complicado. Mas bora lá começar do começo, meus amigos. A gente vai olhar um pouco da trajetória de Rafael Thierry aí. Depois que ele chegou no esporte, fez muitos jogos bons, jogou a Série A, alto nível, mas depois vem cair de rendimento. Mas bora lá para os números do atleta de jogos nesses últimos anos. Meus amigos, como vocês estão vendo aí, meus amigos, o jogador Rafael Thierry aí, ele chegou no Sport em 2019, fez uma temporada boa emprestado, no caso pelo Grêmio, ele fez 46 jogos pelo Sport, fez um gol. Para zagueiro, a gente não cobra tanto gol assim, mas ele chegou a fazer um gol pelo Sport. E o Sport, no ano seguinte, em 2020, comprou o jogador, ok? Então o Sport comprou o atleta. O atleta fez apenas 13 jogos, muitas lesões, já começando em 2020. 2021, ele já jogou mais vezes pelo clube. Fez 37 jogos e 2 gols. Em 2022 foi um dos melhores anos aí de Rafael Thierry. Ele fez 48 jogos, 2 gols, beleza, e 2 assistências. Logo após, em 2023, 57 jogos, 5 gols e 1 assistência. O melhor ano de Thierry quando ele chegou no esporte. Mas aí no ano passado, meus amigos, em 2024, já complicou um pouco. O Rafael Thierry se machucou muito. Ficou uma parte do Campeonato Pernambucano afastado, depois outra parte do Campeonato Brasileiro da Série B também afastado, e isso o rendimento do clube, do time, na verdade, caiu muito, porque ele era a base da zaga do esporte, capitão e a base. E ele, meus amigos, fez apenas 39 jogos e ainda conseguiu aí marcar 4 gols. Mas agora em 2025 ele não jogou nada, meus amigos. Ele não jogou nada, ficou, como a gente acabou de conversar, com essa questão de fortalecimento muscular, tal, mas não conseguiu voltar. A previsão era que nesse último jogo, no clássico aí, ele surgisse, no clássico contra o Santa Cruz, ele surgisse, ele não surgiu, ficou aí ainda de stand-by e a torcida do Sport já ficou meio assim. Mas como ele é um jogador muito importante, a torcida esperou e disse, não, daqui 2 jogos ele volta, é um campeonato pernambucano, tá tranquilo. É o início da Copa do Nordeste, mas Rafael Thierry não voltou, meus amigos. E agora, como eu falei para vocês, hoje saiu uma informação aí de Alessandro Matias que eu vou passar para vocês agora. A informação, meus amigos, é essa aí que vocês estão vendo. Rafael Thierry vai passar por cirurgia por conta de uma hérnia de disco.
deve ficar mais 3 meses afastado, e a informação é de Alessandro Matias. É um repórter aí que cobre o esporte. Meus amigos, é muito complicado. Eu vou trazer para vocês aqui também. Eu acredito que não vai ficar apenas 3 meses. Eu vou trazer aqui uma matéria de um cirurgião, tá? Que ele é especialista em fazer cirurgias de hérnia de disco. É uma cirurgia que tem um êxito muito grande, porém tenham algo que fica um pouco delicado, porque é cirurgia na coluna, meus amigos. É complicada essa questão de cirurgia na coluna. É um jogador aí que ele trabalha em alto rendimento, atleta, precisa muito, esforça muito a coluna. A gente sabe que sobe para dividida, cabeçada, cai, então fica um pouco delicado. Mas a cirurgia dando tudo certo, pode ser que ele volte após esses 3 meses. Mas bora lá, para não ficar nas minhas palavras, bora lá e ver essa matéria que esse cirurgião, que ele é especialista, tá? Em relação à cirurgia de hérnia de disco, o que foi que ele passou. Vamos lá, meus amigos, como vocês estão acompanhando aí. O doutor Luciano Pellegrino, ele é especialista em coluna, tranquilo? Ele fala o seguinte na matéria dele: a cirurgia de hérnia de disco é um tratamento disponível para corrigir uma condição em que o disco intervertebral está lesionado e desloca-se do seu lugar habitualmente. Aí é chamado de hérnia de disco, tá bom? Esse deslocamento pode comprimir os nervos da coluna e causar dor, formigamento e até fraqueza nos membros. Eu acredito, meus amigos, só um parênteses aqui, eu acredito que esse tratamento o esporte já estava tentando fazer, que é com esse tempo aí que o jogador estava fazendo esse fortalecimento. Para a gente passar para o fortalecimento para não ter mais dores, para o jogador não ter mais lesões. Mas eu acredito que era para reforçar que era esse tratamento antes de fazer uma cirurgia, para ver se vai precisar fazer cirurgia. Tranquilo? Mas bora continuar. Existem outros tratamentos a que se recorre anteriormente à cirurgia de hérnia de disco, sendo ela uma das últimas adotadas para corrigir esta condição. Foi o que eu acabei de passar para vocês. Mais de 90% dos casos têm sucesso com o tratamento de hérnia de disco sem cirurgia. Então, meus amigos, o esporte, acredito eu que o esporte estava tentando fazer esse tratamento, que o próprio doutor cirurgião aí informou, para não poder fazer essa cirurgia, para o atleta não ter que passar, porque 90% das vezes esse tratamento prévio aí não chega aí a precisar fazer a cirurgia, mas eu acredito que o caso aí de Rafael Thierry, infelizmente, é um pouco mais grave. Então ele vai ter que passar por essa cirurgia. É uma cirurgia aí, como o próprio Alessandro Matias passou, que vai ter uma média aí de retorno aos trabalhos de 3 meses, mas lembrando, esse retorno ao trabalho significa para pessoas que não têm esse trabalho de alto rendimento. No caso aí de Rafael Thierry, ele vai fazer essa cirurgia e vai precisar passar por avaliações para saber, meus amigos, se ele vai conseguir ou não retornar ao futebol. Como a gente sabe, é um esporte de alto rendimento, tranquilo? Mas espero aí, meus amigos, que dê tudo certo para Rafael Thierry, que ele volte mais forte e acabe com essas lesões, porque ele é um jogador muito jovem, tem apenas 31 anos, tem mais 3, 4 anos aí tranquilo, jogando em alto nível, ok? Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo com o Rafael Thierry. Mas deixa aí tua opinião aí referente a essa cirurgia, o que é que tu acha? Tu acha que é tranquilo, que ele vai conseguir se recuperar? Beleza? Mas não esquece, se tu gostou do vídeo, deixa teu like. Tamo junto.